Apresentação slide 1, desvendando todos os segredos por trás do curso de orientação e mobilidade online. Parte 1, desvendando todos os segredos por trás do curso de orientação e mobilidade online. Parte 1, Prof. Wagner Maia. Olá a todos, Wagner aqui, dessa vez bastante gripado, então por favor relevem a voz, mas conforme foi solicitado por algumas pessoas que queriam maiores informações e prometido por mim, então eu preparei um vídeo para poder tirar todas as dúvidas das pessoas que gostariam de saber um pouco mais sobre o curso de orientação e mobilidade online e até mesmo responder alguns questionamentos e até críticas de pessoas que não conhecem a metodologia. Foram mais de 160 sugestões, então o vídeo acabou ficando grande e ele foi dividido em duas partes. Então eu vou mostrar para vocês aqui o sumário dos dois vídeos para vocês saberem o que a gente pode esperar em cada um deles. Eu estou usando um slide de PowerPoint, feito no PowerPoint 2016, do Office 365, que está com fundo azul e letras brancas, ok? Então, cada vez que a gente ouvir um sinal sonoro, indica a troca do slide. Vamos então para o sumário do vídeo 1, que é esse agora que a gente vai fazer. Apresentação slide 2, sumário do vídeo 1. Sumário do vídeo 1. Sumário do vídeo 1, questões polêmicas. Introdução e questões polêmicas. A gente sabe que tem se criado muita polêmica em volta disso, né? Até mesmo pelas dúvidas, pelo fato da gente não ter explicado para todo mundo, ou as pessoas não terem se dado o trabalho de ir lá na página ler. Talvez por vídeo fique mais fácil. Então vamos lá. Os tópicos do vídeo 1, que é esse primeiro. Bolinha, quem é a equipe responsável pelo curso? Quem é a equipe responsável pelo curso? Bolinha, como aprendi a andar sozinho? Como eu aprendi a andar sozinho? Eu. Bolinha, a primeira pessoa que ensinei a andar sozinha foi atropelada. Isso aqui é muito interessante. A primeira pessoa que ensinei a andar sozinha foi atropelada. Isso aqui parece um tiro no pé, mas vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu coloquei isso daqui aqui. Descendo. Bolinha, modelo alemão de orientação e mobilidade. As coisas que eu aprendi na Alemanha sobre orientação e mobilidade, que eu já morei lá. Bolinha, situação atual da formação em orientação e mobilidade no Brasil. A situação atual da formação em orientação e mobilidade no Brasil já vai dar um panorama geral. Bolinha, como foi o meu curso de formação como professor de mobilidade? Como foi o meu curso de formação de professor de orientação e mobilidade? Bolinha, acidentes conhecidos com os alunos dos cursos presenciais. Acidentes conhecidos com os alunos dos cursos presenciais. Bolinha, quantos centros de reabilitação existem no Brasil? Quantos centros de reabilitação existem no Brasil? Bolinha, o desamparo aprendido. O desamparo aprendido, que é uma coisa muito interessante que a gente vai estudar aqui. Bolinha, cego de instituição x cego não institucionalizado. A diferença de quem passou pelas instituições ou quem não passou. Bolinha, guerra comercial por trás da reabilitação dos deficientes visuais. A guerra comercial por trás da reabilitação dos deficientes visuais. Muita gente pensa que a briga é por segurança, na verdade é por dinheiro. A gente vai ver isso nesse slide. Bolinha, o curso online e a quebra do monopólio. O curso online e a quebra do monopólio. Bolinha, convite aos dirigentes de instituições para conhecer a metodologia. Convite aos dirigentes de instituições para conhecer a metodologia. Bolinha, o que a guerra dos taxistas contra os motoristas de Uber nos ensina sobre o ensino da orientação e mobilidade no Brasil. O que a guerra dos taxistas que agridem motoristas de Uber nos ensina sobre o ensino da orientação e mobilidade no Brasil. Bolinha, o direito de escolha do cliente. O direito de escolha do cliente e acabou. Bolinha, o parecer fraudado de 2017. Ah não, tinha isso daqui, ó, o parecer fraudado de 2017. Esse aqui vai ser o encerramento desse slide. A gente vai apresentar muita prova da fraude do parecer de 2017. Fica até o final que você vai conferir. Então vamos lá. Sumário do vídeo 2. Apresentação slide 3, sumário do vídeo 2. A metodologia na prática, sumário do vídeo 2. A metodologia na prática, bolinha, principais diferenças do curso presencial e online, bolinha, diferenças entre dicas teóricas à distância e um curso completo, bolinha, apresentando a metodologia do portal, bolinha, a devolução do dinheiro e a dupla garantia, bolinha, o processo seletivo para o curso de Eu vou fazer um por um, rapidinho aqui, sumário né? do vídeo 2. Então, o vídeo 2 vai ser a metodologia na prática. Bolinha, principais diferenças do curso presencial e online. Principais diferenças do curso diferencial e online. Bolinha, diferenças entre dicas teóricas à distância e um curso completo. A gente está discutindo nesse segundo vídeo, que não é esse de agora, tá? A metodologia na prática. Então, tudo aqui diz respeito à metodologia. Metodologia do curso presencial versus a metodologia do online, que é bem diferente. Bolinha, diferenças entre dicas teóricas. Diferença entre dicas teóricas e um curso completo, que muita gente acha que curso online é ler apostila, só se for em site que vende certificado, no portal não.
A gente vende acompanhamento da equipe profissional aos alunos. Descendo. Bolinha apresentando a metodologia do portal. Apresentando a metodologia. Bolinha, a devolução do dinheiro e a dupla garantia. A devolução do dinheiro e a dupla garantia. Isso aqui é uma coisinha muito legal que a gente vai ver no segundo vídeo, que é assim, se o aluno não se adaptar à turma, ele recebe o dinheiro de volta, todo. E se chegar no final do curso, ele não sair andando sozinho, ele recebe o dobro do dinheiro que ele gastou no curso de volta. Bolinha, o processo seletivo para o curso de orientação e mobilidade online. O processo seletivo que a gente faz, a gente se dá o direito de recusar alguns alunos, mas isso eu vou explicar melhor no segundo vídeo. Se a gente vê que aquele curso não vai servir para aquele aluno, a gente então nem aceita que ele faça o pagamento da inscrição. Bolinha, o grupo de apoio e acompanhamento dos alunos. O grupo de apoio dos alunos, que é um espaço muito legal, onde todo mundo interage com os colegas do curso e com os professores e os demais profissionais envolvidos. Bolinha, como trabalhar com alunos que possuem outros comprometimentos além da deficiência visual. Como trabalhar com alunos que possuem outros comprometimentos além da deficiência visual. Tipo, por exemplo, alunos com problemas neurológicos. Neurológico diz respeito, na maioria das vezes, a movimentos. Pessoas que têm problemas físicos atrelados à deficiência visual. Bolinha, os alunos mal reabilitados pelas grandes instituições que estamos tendo que corrigir. Isso daqui está sendo unânime, recorde. Tudo que é aluno mal reabilitado pelas instituições grandes está batendo no portal para poder refazer a reabilitação. Vocês vão ver, tem muito depoimento aqui nesse vídeo agora. Vocês vão ver já alguns deles. Então, está chegando muito aluno aí talvez da instituição mais famosa do Brasil, das duas mais famosas, que a gente está tendo que consertar um monte de trabalho mal feito deles. Mas esse é assunto do segundo vídeo. Descendo. Bolinha, progressão dos conteúdos. Progressão dos conteúdos. Bolinha, como fazer correção postural à distância. Como fazer correção postural. Tem muito aluno que tem aquela postura corcunda, né? Os ombros caídos para frente, assim, aquela coluna torta, cabeça baixa. Então tudo isso precisa ser corrigido. E aí a gente vai discutir isso aqui no segundo vídeo, como fazer isso à distância. Bolinha, como fazer a correção de marcha à distância. Como fazer correção de marcha à distância. Tem muita gente que tem aquele andar de pato, né? Parece uma criança que acabou de botar fralda e está começando a andar, que anda se jogando para lá e para cá, parece um elefantinho, toque, toque, toque. Como é que a gente corrige a marcha à distância? Bolinha, como trabalhar os mapas mentais utilizando material concreto se o curso é à distância. Como trabalhar com mapa mental utilizando material concreto se o curso é à distância. Assunto do segundo vídeo. Bolinha, porque o portal trabalha com tamanho de bengala fora do padrão. Porque o portal trabalha com tamanho de bengala fora do padrão. Isso aí já é bem conhecido já no Brasil, né? Que o portal não usa bengala de brinquedo que os professores brasileiros indicam. Por isso também é um dos grandes motivos do sucesso dos nossos alunos. Bolinha, como o professor pode saber se o aluno está utilizando a bengala corretamente? Como o professor faz para saber se o aluno está utilizando a bengala corretamente, se ele não está próximo do aluno? Vamos ver no segundo vídeo. Bolinha, como o professor faz para avaliar as atividades práticas dos alunos? Como o professor avalia as atividades práticas dos alunos? Bolinha, como ensinar orientação e mobilidade sem conhecer a cidade do aluno? Como ensinar orientação e mobilidade se o professor não conhece a cidade do aluno? É uma das principais críticas que a gente recebe. Isso aí vai estar tudo explicado daqui a pouquinho no segundo vídeo. A gente vai terminar esse e depois publica o próximo. Bolinha, como garantir a segurança dos alunos nas ruas? Como vocês fazem para garantir a segurança dos alunos nas ruas? Aluno nosso nunca sofreu um arranhão. O dos cursos presenciais, a gente vai ver daqui a pouco um caso de morte, de acidente grave. Bolinha, orientação e mobilidade rural. Orientação e mobilidade rural. Bolinha, qual a efetividade do curso e quantos alunos já foram formados? Qual a efetividade do curso e quantos alunos já foram formados? Bolinha, apresentando os casos dos alunos que deram errado. Apresentando os casos dos alunos que deram errado. Bolinha, apresentar. Resumindo, vocês estão vendo que nos dois vídeos eu vou abrir simplesmente tudo ligado ao curso de mobilidade do portal. Tudo sem exceção. A gente vai começar então pelo histórico, pela equipe responsável. Vamos falar muita coisa sobre a situação atual da mobilidade no Brasil e a questão de metodologia vai ser o assunto então do segundo vídeo, ok? Vamos lá porque esse slide ele é grande e não dá para ficar perdendo muito tempo. Então, vocês já percebam que nesse aqui eu vou abordar mais a questão histórica, como começou a organização e também algumas questões polêmicas e vou incluir vários depoimentos de alunos também, tá bom? Então, vamos lá. Próximo slide. Apresentação, slide 4. Quem é a equipe responsável pelo curso? Quem é a equipe responsável pelo curso? Bolinha, quem é o responsável pelo curso? Bolinha, breve currículo de Wagner Maia. Bolinha, criadores do curso. Bolinha, equipe multiprofissional atual. Ok. Quem são os responsáveis pelo curso? O responsável principal sou eu,
proprietário do portal da deficiência visual, pedagogo, professor, pós-graduado em docência no ensino superior, pós-graduado, deixa eu ver mais o que, meu Deus do céu, em hipnose clínica, e mais de 20 cursos de especialização na área da deficiência visual. Dou aula para deficientes visuais desde 1996. Já morei 2 anos na Alemanha, onde, ao contrário de muita gente que vai para os outros países passear, eu fui fazer um estudo bem aprofundado sobre, inclusive, administração pública e reabilitação de deficientes visuais no país mais desenvolvido da Europa. Depois, as coisas que eu aprendi no período que eu estava na Argentina. E nesse meio tempo eu fui conhecendo muitas pessoas. E muita da filosofia do portal é baseado no que eu trouxe da Alemanha. E, inclusive, até o próprio endereço do portal, ele foi escolhido por uma professora alemã, que eu ajudei ela a abrir uma ONG aqui no Brasil. Que eu falei para ela, o que você acha que eu poderia colocar para o nome do meu novo projeto, né? Na verdade, a gente dá curso online desde 2009, já fazem 10 anos. Só que eu queria um nome comercial. Ela falou, você já experimentou deficiência visual? Eu fui lá, olhei, estava disponível. Nossa, coisa óbvia. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai discutir melhor essa questão do que eu aprendi lá na Alemanha. E então, muita coisa aqui do trabalho do portal foi feita em parceria com ela. Anja Pfaffenzeller, cega, reabilitada pelo Instituto de Cegos de Marburg, Alemanha, que é, digamos, o Benjamin Constant alemão, mas só que 10.000 vezes melhor. E Anja tem mestrado na Alemanha e mestrado na Itália. Outra pessoa também que contribuiu muito com a criação disso daqui foi Ivana Canessini, do Ministério Público de Córdoba, Argentina. Inclusive, vocês vão ver a voz dela daqui a pouquinho no áudio. E outra pessoa que contribuiu muito com a criação do curso de orientação e mobilidade online, Camila Gandini, que dá o cursinho preparatório para o concurso do INSS, que a gente aprovou 11 dos 14 alunos que fizeram o curso em 2016. E Camila tem muitos textos dela conhecidos, vídeos, né, sobre a parte dos aspectos psicológicos, que ela é psicoterapeuta, fisioterapeuta e tudo mais. Outra pessoa também que contribuiu muito, e contribui também, Sabrina Casado, fisioterapeuta, cega, pós-graduada em neurociência aplicada, com curso de especialização em reabilitação pelo conceito Bobat, que é um conceito de reabilitação para pacientes neurológicos, que ela fez com a maior autoridade do conceito Bobat no Brasil, que se chama Mônica Miller, em Petrópolis. Então, como a gente percebe, logo de cara, o portal ele é composto por uma equipe de pessoas altamente capacitadas e bem-sucedidas na vida, e a gente resolveu juntar esforços para trazer o que há de mais moderno no mundo para o Brasil, através da educação à distância e capacitações presenciais, que a gente também faz mediante contratação. Vamos lá então, próximo slide. Apresentação, slide 5, como aprendi a andar sozinho, bolinha, minhas aulas de caminhada, bolinha, saindo com cegos, como aprendi a andar sozinho. Só voltando ali atrás, na questão da equipe também, a gente também tem, às vezes, o apoio da psicóloga Lorelaine Sapia, então, que é do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, enfim, a equipe é uma equipe boa, uma equipe sólida, confiável, que eu gosto muito. Isso é só o pessoal do Mobilidade, né? E teria gente lá dos cursos de informática, que é vinculado ao projeto dos Vox, e por aí vai. Então, como aprendi a andar sozinho? Minhas aulas de caminhada, que história é essa? Eu comecei fazendo aula de orientação e mobilidade com uma professora vidente chamada Sally, no município de Campos, no Rio de Janeiro. E a minha mãe fazia aquele comportamento padrão de família de cego. Eu vou levar Wagner para aula de caminhada. Olha o preconceito por trás do reducionismo, da camuflagem, para não dizer que era orientação e mobilidade. E depois que se terminava a aula, a mãe ficava esperando, né? Dobrava-se a bengala, guardava-se. E isso acontece em muitas
salas de recurso Brasil afora e centros de reabilitação. O reabilitando vai lá, o aluno, né, faz a aula, depois a mãe tira a liberdade dele, guardando a bengala na bolsa. Então, a partir daquele momento, a pessoa volta a ser dependente e ser refém do adulto que está portando a sua bengala, que tomou a sua bengala. Bolinha saindo com cegos. Bolinha minhas aulas de caminhada. Bolinha saindo com cegos. Saindo com cegos. Então, como a minha professora era vidente e era só dessa forma aí que eu já expliquei, eu fui passar a andar sozinho mesmo quando eu passei a sair com cegos. Isso, se vocês pararem para contabilizar, é a realidade de 99% dos cegos do Brasil. Eles até fazem aula de mobilidade com o professor vidente, mas eles só passam a se sentir seguros o dia que eles saem com outros cegos, porque ele aprende não o que ele está ouvindo dizer, mas ele observa o que o outro está fazendo. E o exemplo educa muito mais do que a palavra. Descendo. Bolinha, você já viu o gato ensinar pássaro a voar? E aí a gente cai naquela máxima de Camila Gandini do Portal. Você já viu gato ensinar pássaro a voar? Claro que não, porque gatos não voam. E esse ano me fizeram um complemento muito legal. E além do gato não ensinar o pássaro a voar, ele também não quer que o pássaro voe, porque para o gato é mais conveniente ter o pássaro ali no chão para ele pegar a hora que ele quiser. Bolinha, minha primeira viagem sozinho. Minha primeira viagem sozinho, isso daí foi escondido, inclusive. Eu fui para Belo Horizonte, acho que em 1999, eu acho, 98, 99. E fui, voltei, minha mãe não sabia de nada. Quando cheguei lá em Belo Horizonte, inclusive, tinha sido convidado por uma moça que eu estava conhecendo na internet. Quando eu cheguei lá, ela estava na faculdade, a empregada recebeu, mandou sentar no sofá, telefone toca e ela fala: "Oi, fulano, tudo bom? Tem um amigo da fulana aqui em casa." Opa, amigo? O que amigo tá fazendo aí? O cara correu pra lá pra poder saber que amigo era esse, e quando a menina chegou da faculdade, estavam os dois sentados no sofá. E aí, foi uma situação bastante cômica, olhando de hoje à distância. Então, assim, foi minha primeira viagem sozinho. Na época, eu não sabia nem usar bengala direito, não sabia nada, mas a internet tem dessas coisas. Ela faz a gente ter motivação, né, para poder sair quando a gente convive com os iguais. E isso foi via internet. Bolinha saindo de casa. E aí, como eu vivia numa bolha de uma família de boas condições financeiras e que tinha carro para me levar para onde quisesse, então eu fui, digamos assim, por opção própria, sair de casa para poder morar de aluguel. Ganhava pouco na época, tipo, ganhava meio salário mínimo. Mas foi ali que eu aprendi a viver. Então eu acho que foi uma medida extrema, uma decisão extrema que eu tive que tomar na hora, mas que isso acabou me ensinando muita coisa. As pessoas ficam assim, né, do tipo assim: o que vai ser de mim o dia que eu não tiver meu pai e minha mãe para cuidar de mim? Nada como a necessidade para poder ensinar a pessoa a nadar. E eu digo que eu cresci muito com isso, e hoje em dia eu não cheguei aqui onde eu estou de graça, não. Eu fiz muito, deixa eu ver aqui, ó. Bolinha, viagens de concurseiro. Viagens de concurseiro. Eu fiz concurso público, viajei muito para fazer outros concursos públicos com o dinheiro do meu concurso público, que depois eu passei em 2 concursos. Então, tem até uma coisa que Camila Gandini fala, que eu acho muito interessante, que ela fala: o que te dá autonomia não é AVD, não é mobilidade, o que te dá autonomia é dinheiro. Então vai estudar para você ter o teu emprego, porque o melhor marido de uma mulher se chama emprego. E aí, para mim, sendo homem, isso daí serviu muito bem, porque foi no meu período de concurso público que eu investi tudo que eu tinha que ter investido em mim mesmo de capacitação, para hoje eu ter me dado o direito de pedir exoneração de 2 concursos públicos para poder estar cuidando da empresa do Portal de Deficiência Visual. Só que isso daí foi em cima de muito investimento que eu fiz com o dinheiro dos meus 2 concursos públicos. Bolinha, minha segunda viagem. Aí cheguei a passar também outros concursos, tipo CNJ, com salário de 13.800, Polícia Federal, um monte de coisa, mas hoje em dia eu não estou aceitando mais convite para concurso público, não. Hoje em dia eu quero realmente fazer isso daqui, que é o que eu gosto. Bolinha, Bolinha, minha segunda viagem internacional sozinho. Então, minha primeira Bolinha, viagens de concurseiro. Viagem internacional sozinho, eu tinha sozinho, tá? Eu já conhecia antes Cuba, Venezuela, outras coisas, mas foi acompanhado dos pais. E sobre a primeira viagem sozinho mesmo, foi para
Alemanha, um país que eu não falava quase nada de alemão. Eu estudei tipo 1 ano de alemão do Brasil. Quando chegou lá, a gente olha para os lados e vê que não serviu para quase nada. E te bate um desespero. Você está em cima do oceano, 2 horas da manhã, e você sabe que tem 6 horas de oceano para trás e 6 horas de oceano para frente. Você está no meio do nada e você fica se perguntando o que eu estou fazendo aqui em cima sozinho, indo para um país desconhecido. E assim, ó, foi muito difícil no começo. Eu chorava de desespero porque eu não conseguia conversar. Mas hoje em dia eu falo que eu teria feito tudo de novo. O que eu aprendi nesse período, poucas pessoas no mundo têm a oportunidade de aprender. Bolívia, minha segunda viagem internacional. E aí minha segunda viagem internacional, sozinho, foi para a Argentina, também, onde eu passei um período bom, 2009, 2010. E na Argentina, por mais que eu já tivesse vacinado da época da Alemanha, espanhol é um idioma para mim bem como língua nativa, falo bem fluente. Mas mesmo assim, botou os pés lá no aeroporto de Ezeiza, Buenos Aires, você olha aquele povo tudo falando espanhol, aquele caos, totalmente diferente da Europa. E aí você chega lá e fala assim, meu Deus, e agora? Aí sabe aquela coisa que às vezes te bate de desespero? Não chegou a acontecer comigo, mas acontece com muita gente. Aí você tem que sentar e chorar meia hora, depois você levanta, limpa a cara e vai fazer o que você tem que fazer, porque era somente ilusão da cabeça da pessoa. É mais ou menos isso que acontece numa viagem internacional. Depois você levanta e vê que tá tudo bem. E aí... Bolívia, minha segunda viagem. Bolívia, minha segunda viagem internacional. Bolívia, minha segunda viagem internacional. eu tinha esquecido uma coisa ali. Acho que foi no slide anterior. Apresentação slide 4. Quem é a equipe? Não é aqui não. Apresentação slide 5. Como aprendi a andar sozinho. Tá. Apresentação slide 6. A primeira pessoa que ensinei a andar. Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Tá, uma coisa que tá faltando aqui é o seguinte. Eu aprendendo a andar, quando eu tava indo para Cuba, no aeroporto do Galeão, o meu pai tava com a mão no meu ombro, na época eu não usava bengala, tinha 12 anos. Eu sou aquele menino que a Xuxa pagou o meu tratamento em Cuba, em 1992, 93, 94, que fiz os especiais de Natal com a Xuxa nessa época. Sou eu aquela pessoa. Então, eu não usava bengala, por aquela história das instituições que não deixam, né, a criança usar bengala cedo. E com isso, quando meu pai tirou a mão do meu ombro, que ele ia pegar alguma coisa na carteira, tipo um passaporte, por exemplo, eu entrei em pânico, mas em pânico, no pleno corredor do aeroporto do Galeão. Não tinha nada demais, não tinha perigo nenhum. Só que a minha segurança era a mão dele no meu ombro. E é a questão do desamparo pelo fato de eu não ter uma bengala comigo. Então a criança ela aprende que toda a segurança dela depende do vidente. As instituições elas vão instalando isso de uma forma subliminar que a criança não percebe, até o ponto que bate esse desespero nela, quando ela sente que só o vidente pode garantir a sua segurança. Isso é uma coisa muito maldosa que se faz no Brasil. Passar para o próximo slide aqui. Apresentação slide 6. A primeira pessoa que ensinei a andar sozinha foi atropelada. Isso aqui é muito legal. A primeira pessoa que ensinei a andar sozinha foi atropelada. A primeira pessoa que bolinha a delinquência virtual. Isso daqui se trata de um delinquente virtual que causou muitos problemas na década de 90. E eu sempre combati muito essa questão, né, do errado, né? Sempre defendi o certo e combati o errado. E essa pessoa aqui era um cego que era muito inteligente de informática e é até hoje. E que fazia coisas do tipo invadir o computador dos outros, roubar arquivos do computador dos outros. Então era um caos muito grande. Na época era uma novidade, né, essa questão do hacker. E eu combatia isso fortemente. Aí depois, no encontro do Osvox, o encontro dos Vox do Rio de Janeiro de 2001, finalmente os dois iriam se encontrar, né? Eu que tanto criticava, condenava essas delinquências virtuais. E o delinquentezinho, que era cego, eu cheguei lá, tá todo mundo no encontro dos Vox, passeando, fazendo amizade, e ele lá sentado no banco. Aí eu passei lá, ué, quem é? Ah, sou eu. Aí eu olho pra cara do cara, boto a mão nele, aquela pessoa magrelinha, de quase 1,70 m, só podia comer Mirabel, wafer. Cheio de restrição alimentar, todo corcunda, assim, com os ombrinhos caindo pra frente. E o pessoal jurava que eu iria quebrar ele de tanto bater, porque eu luto judô já há 30 anos. Então, bater é coisa bem fácil. E o pessoal apostava, né, que fosse ter uma briga lá dentro, de tanta guerra virtual que tinha. E aí chegou lá e falou assim, você não vai sair daí não e tal? Não, mas é que eu tô meio perdido, eu não sei. Aí eu peguei a bengala, falei assim, você tem bengala? Tem, vem cá, vambora. E aí ensinei ele a andar sozinho.
E mesma coisa, né? Já tinha feito aulas de mobilidade na cidade dele, com professores que enxergam, mas totalmente inseguro, mas estava ali tentando, foi para o Encontro das Vox. Os Encontros das Vox são muito legais por isso, a pessoa ela vai, e aí ela encontra outros iguais que ajudam, que foi o que aconteceu. E aí depois... Bolinha, o Encontro dos Vox de Cascavel. No Encontro das Vox de Cascavel, esse mesmo rapaz cometeu muitos ilícitos lá, de estar ofendendo uma palestrante do Projeto dos Vox, que tem paralisia cerebral, ridicularizando a moça, e aí até me lembro que o Antônio Muniz, que hoje em dia é presidente do ANCB, me agarrou pelo braço na entrada do evento. Estava ele e a Marilza Matos, fundadora do Instituto de Cegos de Salvador, Bahia. E o Muniz falou: Wagner, está acontecendo isso, isso e isso. Você que é muito amigo do professor Antônio Borges, você tem que fazer alguma coisa para resolver isso. Eu cheguei lá no palco, falei: Borges, desce do palco que eu quero falar contigo. Está acontecendo isso, isso e isso. Quem é que vai resolver? Eu ou você? Aí ele falou: Wagner, pelo amor de Deus, a gente está na primeira palestra do Encontro dos Vox. Se você fizer alguma coisa, você vai desgraçar o nosso evento. Eu falei: tá, eu tô te dando a escolha, quem é que vai resolver? Ele falou: no final do encontro, eu prometo para você que eu vou trazer uma solução. Eu vou conversar com o Ivan de Cascavel e a gente vai resolver isso. E aí, chegou no final do Encontro dos Vox, eles anunciaram que essa pessoa então estaria banida de qualquer evento ligado ao Projeto dos Vox. E dali para frente começou um ataque interminável ao Projeto dos Vox, à pessoa do professor Antônio Borges e a pessoa do Wagner Maia e qualquer coisa que eu estivesse envolvido. Então, dali começa a perseguição. Próximo slide. E o atropelo. Mais de 10, quase 15 anos depois daquele ocorrido lá, mais de 10 anos, lá do Encontro dos Vox do Rio de Janeiro, né, que eu tinha ensinado ele a andar sozinho, eis que, não mais que de repente, por uma coincidência do destino, ele foi atropelado, passou quase um mês no hospital, todo quebrado. Mas a gente fala assim, será que foi a culpa de quem ensinou as aulas de mobilidade presenciais lá na cidade dele, no interior de São Paulo? Será que foi do cego que ajudou ele finalmente a se libertar e andar sozinho de bengala? Ou será que foi irresponsabilidade da própria pessoa? Então isso daí eu prefiro nem responder, porque é uma coisa completamente subjetiva. Quem errou? Existe um culpado? Vou deixar em aberto. Próximo slide. Apresentação, slide 7, o modelo alemão de orientação e mobilidade, o modelo alemão de orientação. Bolinha, o seguinho de associação, bolinha, o tamanho da bengala é diferente do padrão brasileiro, bolinha, a técnica de utilização da bengala precisa ser diferente, bolinha, maior conforto e menos preocupação para o aluno, bolinha, no final os cegos sempre criam as próprias técnicas, bolinha, o importante é que o aluno esteja seguro. Ok, então aqui nós estamos no modelo alemão de orientação e mobilidade. Lá eles usam a bengala até a altura do ombro, que é o que a gente está usando no curso do portal, tá? Até acima do ombro. E não tem essa coisa do chamado... Vamos falar aqui de coisas práticas, não teóricas, né? Coisa que se fala de cego para cego no Brasil, ceguinho de associação. Quem é ceguinho de associação no Brasil? É aquele cego que aprendeu com o professor vidente, que ele está mais preocupado em sincronizar a bengala com os pés do que prestando atenção à sua volta. Ele fica tão preocupado que a bengala tem que estar sincronizada com os pés que ele parece um robozinho andando. E aí o pessoal fala que ele está batendo prego na calçada. Fica tic, 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 tic. Bengala, aquela coisa completamente ritmada, assim, rápida, sincronizadinho com os pés. Uma bengala pequenininha que vai muito mal até a altura do umbigo, do estômago, assim. E se o cara errar uma coisinha, ele se acidenta, porque a bengala é curtíssima. E aí ele tem que se curvar para frente. E aí esse tipo de bengala aqui do Brasil está formando pessoas com muito problema de coluna, com muito problema de postura, porque a bengala está num tamanho inadequado. E aí a gente já usa esse modelo alemão, né, segue o padrão alemão, que é bengala até a altura do ombro. O pessoal dos Estados Unidos, defendido por Daniel Kish, tem um capítulo do Daniel Kish falando sobre isso no nosso livro do portal, já trabalham com bengala da altura da cabeça da pessoa. Mas a gente, no portal, optou, porque é o que a gente usa, bengala pelo menos até o ombro. Na verdade, assim, Camila Gandini tem 1,55 de altura, ela usa uma bengala de 1,40. Então, vocês percebem que o tamanho está bem grande, às vezes vai até a boca, até o nariz, aí vai de cada um. Eu, por exemplo... uso uma de 1,45, eu tenho 1,60. E por aí vai. Então, para você usar uma bengala grande dessa, você vai ter que mudar a técnica. Você não pode ficar fazendo bateção de prego na calçada. Você vai ter que
fazer um arco maior, mais lento, e como a bengala ela é maior, ela vai te mostrar os obstáculos muito antes de você chegar nele, e você vai ter um tempo maior de reação. E isso aumenta muito a sua segurança. E a gente no portal trabalha só praticamente com bengalas rollerball, que é uma coisa que não é fabricada no Brasil. No Brasil só existe o roller, que é aqueles rollers da Laramara que a gente compra e solta depois de 2 meses. Você fica com a bengala sem roller. No Canadá tem uma marca chamada Ambutec, tem até um vídeo sobre bengalas que eu vou botar na descrição, que eles fazem uma bola na ponta da bengala, tipo uma bolinha de tênis, e aquilo ali não trava em lugar nenhum. É muito gostoso de andar com isso. A bengala não tranca, não nada, e é muito mais confortável que as brasileiras. E no final das contas, como a gente estava falando aqui, o aluno sempre vai criar a própria técnica. Qualquer cego bem resolvido hoje em dia, ele fala assim: se um professor de mobilidade me vê andando, ele vai perguntar quem foi que me ensinou isso, porque está tudo errado. Para a teoria está errado, só que o portal trabalha com a prática. Próximo slide. Apresentação, slide 8. Situação atual do ensino da orientação e mobilidade no Brasil. Situação atual do ensino da orientação e mobilidade no Brasil. Bolinha, meu curso de formação como professor de orientação e mobilidade. Bolinha, eu guiando a professora. Eita, isso daqui tem muita história para contar. Situação atual do ensino da orientação e mobilidade no Brasil. Bolinha, meu curso de formação como meu professor. Meu curso de formação como professor de orientação e mobilidade online. Inclusive, eu não faço a mínima questão desse certificado. Eu fiz esse curso no Instituto Benjamin Constant. Inclusive, eu fiz muito curso no Benjamin Constant. Na verdade, tanto eu quanto a Ania fizemos, a Ania da Alemanha. Não porque a gente quisesse aprender com eles, mas só porque a gente queria confrontar mesmo a teoria e prática para ver como é que é um curso dado por uma pessoa vidente. E aí no meu curso de orientação e mobilidade, de formação de professores, basta você ir lá assistir 5 dias de aula e depois, quando você chegou lá na segunda-feira, na sexta-feira você tem seu certificado de professor de orientação e mobilidade. É só você assistir a aula. E aí, teve uma situação muito interessante. A professora do meu curso, ela tem nome e sobrenome. Se chama Valéria Aljan. Chegou no último dia do curso, teria uma atividade em dupla. A gente sairia do Instituto Benjamin Constant à direita, iria até a Praia Vermelha, que é ali aquela praia no meio dos 2 morros do Pão de Açúcar, e voltaria. Só que um iria na condição de cego e um na condição de vidente. Depois iria inverter a dupla. Essa era a atividade prática do curso. O restante era teoria. E aí a prática seria essa. No finalzinho do curso, na sexta-feira à tarde, no último horário. Então agora a gente vai lá na praia e volta. Um vai como vidente e depois volta como cego. Aí o que eu fiz? Arranjei uma bengala extra, além da minha, que eles me dão uma pastinha, né? Eu já tinha a minha. Então eu tinha a minha bengala reserva, no caso que era a bengala da pasta do material do curso. E aí eu fiquei sentado na sala de propósito, esperando todas as pessoas formarem as suas duplas para eu ficar sobrando. Eu sabia que ia dar número ímpar e que eu ficando sobrando, eu ia ter que cair na professora. Não deu outra coisa. Professora, Wagner, não teve dupla para você, vamos fazer comigo? Vamos, era exatamente o que eu estava planejando. E aí a gente foi para a praia. Ela foi me guiando, foi me explicando as técnicas. Detalhe, eu já andava de bengala já por baixo, 20 anos bem andado. Era só mesmo para poder pegar certificado e ver o que eles ensinavam, né? Quando chegou na praia lá, que a gente chegou no círculo militar que ia fazer a volta, ela, então a atividade termina aqui, né? Porque não tem como você me guiar, porque um tem que voltar enxergando e o outro sendo guiado, um é o guia, né? O outro é o deficiente visual. Eu falei assim, não, professora, a senhora não acredita no resultado do trabalho que a senhora ensina. Mas como que um cego vai guiar alguém, Wagner? Não tem como um cego guiar uma outra pessoa. Professora, a senhora não acredita no resultado do seu trabalho, né? E detalhe, professora, se a senhora estiver vendo esse vídeo, a senhora lembra que a nossa turma tinha mais 20 alunos como testemunha. Esses alunos, eles são nominais, acho que até na página do Benjamin Constant, eu tenho o nome de todos eles aqui como testemunha, tá? Então, assim, eu falei, professora, assim, eu trouxe uma bengala para a senhora, uma venda para a senhora, que estava na minha pasta, e eu vou te mostrar, a gente vai com toda a calma do mundo de volta para o Benjamin, como que eu faço, eu sendo cego, para poder fazer isso, e como que um cego guia outro cego. Nem que eu tenha que bater bengala para 2, essa é uma coisa que a gente chama no meio dos cegos, quando um quebra a bengala, a gente fala, tem como você bater bengala para 2? Aí tem uma técnica de fazer isso. E a gente foi bem devagar. E aí ela colocou a venda, colocou a bengala, e falou assim, a senhora vai sim. E aí botou tudo, mas sabe, cego recente,
que ele vai sair na rua contigo, ele bota a mão no teu ombro, fica te puxando para trás, fazendo peso e tremendo a mão, esfregando o pé no chão, assim, com medo do desconhecido, era a professora Valéria sendo guiada por mim. Eu, professora, calma que tá tudo bem, professora. A gente agora vai pegar a calçada da esquerda, que é a calçada da Unirio, e ali eu queria que a senhora prestasse atenção para me dizer a hora que chegar o carrinho de flores. E aí ela foi prestando atenção, ela, nossa, não é que o olfato da gente ele se amplia? Eu falei assim, não, ele sempre esteve no mesmo lugar, a senhora só não precisava dele. E aí a gente foi andando, voltando, conversando, e chegamos de volta no Benjamin Constant. Gente, era só um caminhozinho de 2 quadras, que não tinha perigo nenhum. E é incrível o quanto que as pessoas no Brasil, elas ensinam aquilo que elas não acreditam. Elas não acreditam naquilo que elas estão ensinando. Elas não acreditam porque elas não vivem aquilo dali. E esse é o tipo de curso de orientação e mobilidade. Eu não quero falar mal do IBC aqui, não. Eu tenho muitos amigos dentro do Instituto Benjamin Constant, principalmente os professores cegos que já estão aposentados. Porque, infelizmente, eles estão cometendo um grande erro atualmente no Brasil, que é substituir os bons professores cegos pelos videntes. Eu cheguei a falar isso na época com o pessoal da diretoria. Não sei se foi com a esposa do Vitão, que eu esqueci o nome dela, que é do gabinete, se foi com a professora Glorinha, eu não lembro com quem que foi. Que eu falei assim, gente, vocês estão colocando pessoa para dentro que é vidente. A gente vai fazer capacitação em serviço. Mas um vidente, ele não sabe o que é ser cego, ele vai aprender na teoria. E a qualidade está caindo assim, não é só no Benjamin Constant. Em todas as grandes instituições para cegos, está acontecendo essa perda de qualidade, porque cada vez mais a pessoa que enxerga quer colocar pessoas que enxergam para cuidar, para tutelar os cegos. Bolinha odiando a professora. Bolinha o grave erro das instituições. Bolinha os professores que não têm segurança para ensinar também não têm segurança para existir. Isso daqui é uma coisa muito séria. Tem professores que não têm segurança nem para eles próprios. Às vezes são pessoas totalmente inseguras e que eles não vão conseguir transmitir segurança para o aluno, mesmo se ele enxergar. Não é a visão dele que passa a segurança, é o exemplo. Ninguém educa pela palavra, só o exemplo educa. Bolinha o desafio aos professores de mobilidade para ir. Inclusive, tem um desafiozinho que eu fiz uma vez a uma professora de mobilidade e que quase que ela parou de falar comigo. Na verdade, não parou de falar comigo. Digamos, depois disso a gente até se afastou. Eu ajudava muito ela com coisas de aulas de mobilidade, que ela dava aula numa instituição, e tirava muita dúvida comigo. Eu falei assim, você quer aprender orientação em mobilidade de verdade? Vamos fazer o seguinte, vamos passar um dia de cego em São Paulo? Vamos junto comigo? Bota uma venda, uma bengala na mão, vamos na 25 de março. E eu te digo assim, olha, nenhum professor vidente tem a coragem, a capacidade de botar uma venda nos olhos, pegar um ônibus de qualquer lugar do Brasil, chegar em São Paulo, dar um pulinho ali na Santa Efigênia para comprar alguma coisa, igual qualquer cego faz, ou na 25 de março. O dia que algum professor vidente fizer isso, eu quero que me mande o vídeo que eu vou publicar no portal da deficiência visual em reconhecimento, tá? Porque eu sei muito bem que vocês não acreditam no que vocês ensinam. Descendo. Bolinha pós-graduação em orientação e mobilidade. Pós-graduação em orientação e mobilidade. Bolinha o ginecologista. Bolinha o menino. Pós-graduação em orientação e mobilidade é outra coisa. Do tipo, a orientação e mobilidade no Brasil está ruim. Teremos que criar uma pós-graduação. Consiste em um monte de doutores que enxergam, apresentando suas teorias mirabolantes sobre a cegueira para outras pessoas que enxergam, que vão ensinar para cegos o que é ser cego com base nas teorias de doutorado. Eu não tenho nada contra os doutores, mas eu tenho contra a formação do professor de orientação e mobilidade ser feita por quem não vive a orientação e mobilidade na prática. A gente não tem como falar de cego se a gente não for cego para poder ensinar sobre isso. Wagner, então não pode ter o professor de orientação e mobilidade vidente? Pode, mas a formação dele tem que ser feita por um cego e não por uma equipe de teóricos. Tem um exemplo que eu uso muito, que eu já tô aqui embaixo com os dois, né? Um é o ginecologista, o outro é o menino que comia açúcar. O ginecologista eu conto demais, né? Que é assim, o homem pode ser o maior obstetra do mundo, o homem pode ser o maior ginecologista do mundo, ele pode ter feito todas as especializações. Mas quem é que conhece a dor do parto senão a mulher? Então, só a mulher conhece a dor do parto. Por mais que ele tenha estudado, ele nunca vai saber o que é parir um filho. E aí, o pessoal falou, Wagner, essa história está muito batida, eu acho que você não deveria colocá-la no slide. Tá bom, então eu boto a outra, que é uma história inclusive controversa, tem gente que já mandou e-mail, Wagner, não é o médico, a original diz que é um monge, um sábio. É assim, eu não sei como é que é a história original, eu sei a que eu ouvi. Que era assim, que
uma mãe leva o filho no médico e fala: doutor, meu filho come muito açúcar, eu queria que você falasse para ele, porque ele não pode comer açúcar. E o médico fala para a mãe: tudo bem, você volta daqui a uma semana, então marcar seu retorno para daqui a uma semana. Você não vai dizer nada para meu filho? Não, eu vou estudar melhor o assunto, depois daqui a uma semana você volta. A mãe voltou na semana seguinte, na hora que abriu a porta, o médico bate na mesa: menino, para de comer açúcar. E a mãe fala: doutor, o senhor me mandou esperar uma semana para o senhor falar o que eu tinha te pedido para falar na semana anterior? E o médico fala para a mãe: não, mãe, acontece que na semana anterior eu comi açúcar. Então, se eu comia açúcar, eu não podia falar isso pro seu filho. Eu tinha que primeiro passar uma semana sem comer açúcar para saber se eu ia ser capaz de fazer isso. E aí hoje eu posso dizer pro seu filho para ele parar de comer açúcar porque eu consegui. E eu acho que esse é o exemplo do menino que comia açúcar, que os professores de orientação e mobilidade deveriam seguir no Brasil. Quer ensinar orientação e mobilidade? Dá um pulinho ali na 25 de março de Vendado, vai. Pode ir junto com algum cego para aprender, que o cego te ensina. Próximo slide.